Como é bom estrear com vitória, senhoras e senhores. Furacão vence o Paysandu por 2-1 lá em Belém e dá um alívio para nós atleticanos. Como é bom já começar com 3 dos 66 pontos fundamentais para o acesso para a Série A de 2026, voltar para a nossa casa, para o nosso terreno ali, que é a Série A. Senhoras e senhores, já deixei seu like, já comenta aqui e vamos falar um pouco desse jogo. O Atlético começa ali na primeira etapa jogando até bem. Nos 30, 33 primeiros minutos, quando sai o gol do Zapelli, então é um Atlético protagonista, um Atlético que cria jogadas, mas já mostrando ali algumas dificuldades, principalmente pelo lado esquerdo da defesa. Aí vem o gol do Paysandu ainda na primeira etapa, ali no finalzinho, aos 42, e começa uma sessão de tortura desgramada com pressão, 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 Paysandu dominando a posse de bola e, sejamos bem sinceros, a equipe da Curuzu não tinha boas finalizações, de fato, e muito desse resultado se deve às intervenções muito precisas do Mikael. Do meio para o final da segunda etapa, o Atlético consegue ali dar umas estocadas, consegue dar uma melhorada dentro do jogo, apesar de um domínio ainda do Paysandu na posse de bola, até que numa bonita jogada, Renan Peixoto, no seu jogo de estreia, substituindo ali o Allan Kardec, vai lá e marca, faz a função do centroavante, que é botar a bola para dentro da casinha, se é de bico, se é de totozinho, 3 dedos, pouco importa. O importante é o gol e o Renan Peixoto cumpriu a missão. 2-1, vitória do Furacão lá no Mangueirão. Aí, turma, sendo bem sincero com vocês, é um jogo bonito de se ver? Com certeza não. É um jogo que, nossa, é maravilhoso. Eu queria ver esse jogo todo dia? Claramente que não. Mas o mais importante é a vitória. O mais importante é o resultado. E recapitulando o título desse comentário aqui para vocês, a primeira parte que eu falei, são 66 pontos, 22 vitórias. Essa é a primeira desse processo, dessa saga, dessa sina para a gente retornar à Série A. É sempre bom começar com vitória e agora próximo jogo, pressão, contando com o apoio do nosso torcedor. Vamos lá, quem consegue ir na arena, se não de casa, vamos jogando pressão, vamos fazer com que o Caldeirão garanta mais 3 pontos. E de 3 em 3, vamos atrás dessas 22 vitórias e vamos voltar para a Série A. É isso, galera, que é o sentimento, é isso que é o objetivo. Igual eu já falei muito para vocês aqui no Hora do Jogo, é isso que eu espero de um time como o Atlético. Jogar bonito? Eu sei que não vai. Ser um time que é de um Real Madrid dentro da Série B? Não é isso que eu espero. Mas um time que seja aguerrido, que honre a camisa do Clube Atlético Paranaense e conquiste os resultados para ajudar a gente a conquistar esse acesso é fundamental. Falando de alguns desempenhos individuais, cabe citar, primeiro, Mikael. Que jogo incrível do Mikael. Ele faz 2 defesas em seguidas, uma de mão trocada e uma de futsal ali por baixo. Então, grande defesa do Mikael e ele mostra que ele é um dos protagonistas para essa disputa da Série B. É um jogador que vai ser muito, mas muito importante para nós nessa construção de uma retorno da Série A. Outro nome que fez um jogo interessante, mas ainda para mim carece de alguns ajustes, isso para o Maurício Barbieri fazer. Zapelli. Zapelli faz um grande jogo, um jogo muito consistente e conquista ali alguns duelos até, tendo o gol dele ali, mas uma coisa que eu achei ainda um pouco desajustada foi a dificuldade, às vezes, da bola chegar para o Allan Kardec. O Allan Kardec foi bem pouco municiado,
foram poucas oportunidades que chegaram para ele, e tanto que quando o Renan Peixoto entra e ele consegue ter a primeira oportunidade, ele já manda pro gol. Oportunidades claras que o Kardec não teve. Então, o Zapelli faz um excelente jogo e talvez com mais encaixe entre o meio-campo, a parte criativa do meio-campo e o nosso centroavante, a gente consegue ainda mais potencializar o Zapelli como um grande garçom e o Kardec como um artilheiro de fato. Outro jogador que me agradou bastante no jogo, Velasco. O Velasco foi muitas vezes a válvula de escape do Atlético. É o cara que não para um minuto. É o cara que continua indo para cima, continua indo para um contra um. É o cara que continua puxando jogada em velocidade. E principalmente nos momentos onde o Paysandu estava tendo controle da bola, estava jogando pressão, toda vez que a bola ia para o Velasco, ele conseguia dar uma arrancada. Isso ajudava para dar aquele desafogo para o nosso sistema defensivo. No momento negativo da nossa análise, preocupa novamente a lateral. Preocupa demais. A direita, menos, porque para mim, Raiden Palacios faz um jogo bem ok ali. Acho que é nítido que ele tem grandes limitações técnicas, mas ainda assim, ele é um jogador que está cumprindo, à medida do possível, a sua função. Mas preocupa especialmente Fernando. Quando aconteceu a lesão do Fernando um tempo atrás, eu sempre falava que se ele voltasse sendo aquele Fernando, seria, para mim, um dos maiores reforços que o Atlético poderia ter para o setor e uma sombra muito boa para o Lucas Esquivel. Aparentemente não é o caso. Fernando vem jogando, vem tendo minutagem, mas nem de longe é aquele Fernando que em algum momento já teve ali no Atlético. Parece que a lesão modificou muito a forma dele de jogar. Estou dizendo que ele é um jogador que já não tem condições de jogo? Acredito que não. Dependendo do cenário, até pode ser aproveitado. Mas fica nítido que, para a lateral esquerda, principalmente para parar de passar sufoco naquele lado defensivamente, é urgente a volta do Lucas Esquivel. Ou de um lateral esquerdo que cumpra a função. Fernando pode ter minutagem, pode entrar numa segunda etapa, pode entrar em alguns contextos específicos do jogo? Sim, mas precisamos de um titular para ter aquela segurança dentro da posição. Um destaque até interessante, Abraão, que fez seu jogo de estreia ali, um jogo bem interessante do Abraão, e vamos ver se, assim como eu disse no programa de segunda-feira, a gente vai ter uma situação tranquila de que, além do Léo, que já é figurinha carimbada, vamos dizer, é o protagonista dessa defesa, é o titular incontestável dessa defesa, talvez surja ali com ou Abraão, ou Tobias Figueiredo, ou o próprio Beleze se recupere, ou que venha um outro nome, mas assim, a gente tenha, no mínimo, uma dupla muito confiável, aquela dupla que vai nos dar estabilidade e que vai estar presente em, se não todas, grande parte das rodadas nesse duelo, nesse projeto, nesse trabalho rumo às 22 vitórias e rumo à Série A. Mas é isso, senhores, é o começo da nossa jornada, é o começo da nossa história, e saibam que este canal aqui, o Hora do Jogo, o Hora do Atlético, é o canal que faço pessoalmente aqui, nosso co-irmão do Hora do Jogo, e este apresentador estará junto com vocês nessa jornada. Poderíamos simplesmente falar assim, Atlético caiu, não vamos falar tanto de Atlético porque dói. Dói pra gente ver essa situação, depois de 12 anos, voltar a ver um cenário de Série B, né? E digo pros senhores, vai piorar, vai ser mais difícil, cada jogo vai ser uma batalha. Vai ter time que não vai jogar com tanta vontade contra o Atlético, vai tentar extrair empate. E tem que ser na raça, na pressão, no quem quer mais. Vamos ter que apoiar muito, vamos ter que, muitas vezes, criticar para ver se chega nos ouvidos da direção e tem algumas mudanças. Então, só digo para vocês, galera, esperem que eu vou estar
junto nesse processo. E quando a gente começou aqui o programa Hora do Jogo, eu fiz questão de dizer para vocês, eu sou atleticano, por causa de momentos como esse, que é o time precisa de cada um de nós. O Furacão, o nosso Atlético, precisa de cada um de nós. Eu, daqui na frente da câmera, falando, incentivando, ficando puto em alguns momentos, mas para torcer a favor do nosso Furacão. E vocês que podem ir para a arena, vá para a arena, vamos mudar a pressão. Se tiver erro, vamos cobrar. Se tiver acerto, vamos aplaudir. Mas acima de tudo, vamos fazer todo o nosso possível para que esse ciclo complicado, esse pesadelo que foi esse centenário que, graças a Deus, terminou, seja deixado para a história e a gente possa começar 2026 pensando nos próximos 100 anos do Furacão que virão e, se Deus quiser, com muitas conquistas. Mas é isso, senhores. Final do nosso pós-jogo e dale Atlético!